E aí, pessoal, eu tô aqui hoje abrindo a garagem para fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que existe viés ideológico e político nas universidades? Bom, eu vou fazer um vídeo diferente hoje. Em vez de eu dar uma aula com base em slides e etc., eu vou mostrar para vocês uma leitura que eu fiz muito recentemente de um blog. É um blog numa plataforma que eu também tenho um blog, chamada Substack. E aí, quem conhece, eu já sugiro que siga essa página aqui, Small Potatoes. E aí eu vou colocar em português para facilitar mesmo o espectador. Então, para responder essa pergunta que eu fiz no início aqui do vídeo, eu vou falar um pouco desse texto que foi publicado dia 15 de setembro de 2025. Então, a tradução do título, né, para a gente começar a encaminhar uma resposta para essa pergunta que eu fiz no início, ela já começa assim, em português. Por que tão poucos professores são encrenqueiros? Esse encrenqueiros aqui, que esse texto fala... esse é um blog escrito por um psicólogo, então... eu também sou psicólogo, então só para vocês se situarem. Esse texto, eu não vou ler aqui com vocês, claro, eu vou fazer um comentário breve sobre ele. Mas ele é um texto que ele usa a palavra encrenqueiro num sentido muito específico. Encrenqueiro aqui tem o sentido de questionamento do status quo, do establishment. Então, encrenqueiro no sentido de uma pessoa que não se conforma com as regras impostas a ela, com as regras de um sistema. Quando eu li essa pergunta, eu fiquei muito curioso, porque a imagem que eu tenho, o estereótipo que eu tenho de professor, é justamente que professor costuma ser encrenqueiro nesse sentido. Então, os professores estão o tempo todo questionando o governo, claro, alguns governos, mas em geral estão o tempo todo questionando a situação, né? Política, os costumes e coisas assim. Então a pergunta me chamou a atenção. E aí, conforme eu fui lendo esse texto, eu compreendi o que o autor estava querendo dizer, e no final da minha fala vocês vão perceber como ela começa a direcionar para a resposta da pergunta que eu fiz no início do vídeo. Bom, então o que esse autor diz, né? Esse psicólogo aqui diz? Ele está dizendo que a maioria dos professores são pouco encrenqueiros porque o sistema educacional, por definição, pela sua própria configuração padrão de funcionamento, esse sistema educacional ele faz com que as pessoas se tornem afáveis ao sistema. O que significa ser afável ao sistema, né? Que é um termo que eu estou usando aqui agora. É uma pessoa que ela está acostumada a cumprir regra, a respeitar regulamentos, a cumprir metas, a ouvir o que uma autoridade ali na frente está dizendo para ela e coisas assim. Então é uma pessoa que tem um certo nível de conformidade à autoridade, pelo menos no que se diz respeito àquela autoridade acadêmica que é presente nas instituições de ensino. E, bom, isso a gente pensando numa criança, né? A criança ela é formada num cenário como esse. Então ela desde cedo vai aprendendo a agir em conformidade com esse cenário, obedecer autoridades e etc, etc, como eu falei. Quando os jovens eles abandonam o sistema escolar, eles vão para a universidade. E aí é a mesma coisa, é muito da mesma coisa. Tem modificações, mas em relação a isso que eu estou falando, é basicamente a mesma coisa. Eu tenho um professor que é uma autoridade epistêmica, uma autoridade que detém conhecimento, você deve acreditar nele, você deve entender que ele sabe mais sobre os assuntos do que você deve cumprir regras, você deve fazer provas e por aí vai. Desses jovens, aqueles que viram professores, como eu, por exemplo, né, eu virei professor, a gente continua num sistema muito parecido. Então a gente continua tendo que que cumprir regras, que cumprir regulamentos, normas e por aí vai. Então a educação ela treina você do início ao fim
independente de quando você sai do sistema educacional, ela treina você do início ao fim para ter essa atitude que o texto está chamando aqui de pouco encrenqueira. É a atitude de uma pessoa que se conforma às regras que são colocadas para ela. Não vou nem usar a palavra imposta, porque eu acho que é um exagero, não é que é imposta, porque todo ambiente tem regras. Mas parece que os professores, eles são especialmente hábeis em cumprir essas regras. E aí o texto continua discutindo o porquê. E aí, para discutir esse porquê, esse psicólogo ele cita um artigo que foi recém-publicado, que eu até abri ele aqui em outra página, ó, em português também, ficaria assim: tabus e autocensura entre professores de psicologia dos Estados Unidos. Então o que esse autor está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existem táticas que os professores utilizam para preservar esse cenário de pouca encrenca. E um desses cenários é a criação de tabus acadêmicos e é a criação de uma espécie de sistema que gira em torno de uma autocensura. O que seriam esses tabus acadêmicos? Assuntos proibidos. Então, assim, quem está na universidade, seja como estudante, seja como docente, sabe que existem tabus acadêmicos. Você não pode falar sobre alguns assuntos na academia, tá? Ou pode, mas você tem que encarar as consequências. E essas consequências vão desde alunos fazendo cara feia para você, até professores virando a cara para você, artigos sendo rejeitados, sei lá, famas nada lisonjeiras de que você é, sei lá, os xingamentos do momento, né? Machista, fascista e coisas assim. Então, sim, existe um sistema de tabu. E como que é o sistema de autocensura? É um sistema que reforça a atitude de fazer exatamente isso. Vamos punir a pessoa que está falando sobre esses assuntos que são considerados tabus. E esse estudo que o psicólogo está citando no texto dele fala exatamente sobre isso. O primeiro autor é uma mulher, a Corey Clark, que é uma autora que inclusive tem artigos muitíssimo interessantes. Bom, ela e os coautores, eu vou ler brevemente aqui essa parte do texto, tá? Eles entrevistaram inicialmente 41 professores, incluindo o próprio autor desse texto aqui, para obter uma lista de tópicos tabu em psicologia. Em seguida, eles realizaram uma pesquisa mais quantitativa com outros 470 professores, questionando sobre autocensura. E aqui está um resuminho, né, uma tradução do resumo do que esses pesquisadores encontraram nesse artigo que está sendo citado. Os professores discordaram fortemente sobre o status de veracidade de 10 conclusões tabu candidatas. Para cada conclusão, alguns professores relataram 100% de certeza em sua veracidade e outros 100% de certeza em sua falsidade. Bom, é sinal de que é um tabu realmente, né? Você tem uma parte da comunidade acreditando piamente que aquilo é verdade e uma outra parte acreditando que piamente aquilo é mentira. Professores mais confiantes na veracidade das conclusões tabu relataram mais autocensura. Ou seja, se você acredita que um tabu é verdadeiro, é bem provável que você acredite na autocensura. Por quê? Porque você sofre autocensura, né? Aquela história de que quem bate não esquece, né? Não quer dizer, quem apanha não esquece, é só quem bate que esquece. Quase todos os professores se preocupavam com sanções sociais, caso expressassem suas próprias crenças empíricas. Professores titulares relataram tanta autocensura e tanto medo das consequências, quanto professores não titulares, incluindo medo de serem demitidos. Olha, eu vou citar um exemplo. A minha pesquisa eu vou dar um exemplo da época em que eu não era professor, né? Felizmente, como professor, eu ainda não sofri autocensura e vai ser ótimo se eu não sofrer em nenhum momento. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência, rapidamente, de quando eu estava no mestrado e de quando eu estava no doutorado. Olha, assim, o que eu estou falando não é segredo para ninguém, eu falo isso abertamente por aí. Sem mais delongas sobre meu tema de doutorado, resumindo bastante, e mestrado, eu estudei diferenças entre homens e mulheres. E assim, esse é um tema considerado tabu na academia, tá? Diferenças entre homens e mulheres é considerado tabu hoje. Você não pode falar que homens e mulheres são diferentes. No máximo, você pode falar que homens e mulheres são diferentes, mas você tem que ressaltar o tempo inteiro
que essas diferenças são criadas pela cultura machista e etc. Se você não falar isso, o pessoal já te olha torto. Então, quando eu comecei a estudar diferenças entre homens e mulheres, colegas, amigos, até na internet, isso era mais predominante na internet, inclusive, eu de fato comecei a ser acusado de várias coisas. As pessoas achavam que para eu estar interessado em estudar diferenças entre homens e mulheres era sinal de que eu fazia parte de algum grupo machista. Outras pessoas diziam que eu provavelmente estava recebendo financiamento de alguma agência com uma agenda misógina. E por aí vai. Fora as pessoas que questionavam as minhas motivações, né? Como se eu tivesse alguma motivação diretamente relacionada a questões de gênero. A minha motivação para estudar... Olha só que curioso. A minha motivação para estudar diferenças entre homens e mulheres é que eu queria estudar seleção sexual no mestrado e no doutorado. E não existe cenário mais compatível com esse tema de pesquisa do que estudar diferenças entre homens e mulheres, especialmente diferenças em relacionamentos amorosos. Mas esse era um tema e é um tema tabu na academia. E como tal, eu me estressei bastante em algumas situações por causa disso. Mas enfim, o ponto aqui esse artigo está falando exatamente sobre como a autocensura é um desses mecanismos que promove, é um desses mecanismos que desencoraja os professores a abordarem questões que são polêmicas, né? O que eu acho um desperdício, sinceramente. Por quê? Porque, especialmente quando a gente está falando de professores universitários que fazem pesquisa e etc., a gente está falando de pessoas que produzem conhecimento. E para você produzir conhecimento em alguns campos, você não pode ter tanto medo assim da censura. Mas eu sei que é muito difícil, porque a censura, né, como todo mundo sabe, é complicado, né? Imagina, você tá com medo de ser demitido, como esses professores participantes do estudo relataram sentir. Complicado. Esse é um resumão desse texto e é um resumão desse artigo aqui. Eu vou ler ele com mais atenção, se for o caso, eu vou fazer mais um vídeo falando sobre ele. Então, assim, articulando esse tema do texto aqui desse psicólogo, do Substack, com a pergunta que eu fiz inicialmente. Existe ou não tabu na academia? Existe ou não viés ideológico, político na academia? Os dados que eu apresentei ainda não mostram exatamente uma resposta para essa pergunta, né? Mas eles já começam a delinear o fato de que existem mecanismos de funcionamento interno na academia que parecem, assim, deixar os pesquisadores e os acadêmicos, no mínimo, com certo medo de abordar determinados assuntos. Esses assuntos têm a ver com ideologia ou não, né? Pra gente dar uma resposta mais completa para a pergunta feita inicialmente no vídeo. E é aí que eu mostro para vocês um outro texto, quer dizer, e eu vou traduzir ele também, só para facilitar o prosseguimento aqui. Bom, o título desse texto também, do Paul Bloom, que é esse psicólogo, né? Eu esqueci de nomear, mas é o Paul Bloom. Tá? A tradução colocou aqui Paulo Bloom. É um texto um pouco mais antigo, mais ou menos de 1 ano atrás. E aí o título dele diz assim: os progressistas deveriam preocupar-se mais com as suas descobertas científicas favoritas. Quer dizer, é uma afirmação, né? O título é uma afirmação. Ele diz que os progressistas deveriam preocupar-se mais com as suas descobertas científicas favoritas. É uma afirmação isso. De novo, eu não vou ficar acompanhando frase por frase aqui, porque ia ficar chatão o vídeo. Mas eu vou fazer um resumo para prosseguir na nossa discussão aqui. O que ele fala aqui nesse estudo? Pode ser que eu cometa alguma imprecisão, justamente pelo fato de eu não estar lendo ipsis literis aqui o que está escrito no texto. Mas o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que é muito comum que o ceticismo acadêmico, frente a pesquisas, evidências, teorias, seja seletivo.
Como que ele chega nessa argumentação? Aí eu vou explicar mais ou menos sobre o que o texto fala. Bom, é esperado da postura de todo pesquisador sério, e eu acho que todo mundo quer ser pesquisador sério, né? É esperado que, ao se deparar com um material acadêmico, um estudo, uma teoria, uma tese, sei lá o quê, você questione aquelas evidências. Mas existe um nível de razoabilidade cotidiana de ceticismo frente a esses estudos. Por exemplo, eu não posso, simplesmente não é factível que eu seja 100% cético em relação a todo estudo que cai na minha mão. Eu não tenho como fazer isso. Por quê? Para ser cético, eu deveria ter tempo infinito para ler aquele estudo da maneira como ele deveria ser lido, de maneira ultra cuidadosa. Eu deveria ter o banco, se for um estudo empírico, né, com análise de dados e tal, eu deveria ter em mãos o banco de dados para eu mesmo refazer as análises de dados e ver se não teve fraude. Eu deveria eu deveria tentar replicar aquela pesquisa. Eu deveria olhar as referências citadas no artigo para embasar aquela explicação teórica que está sendo dada para aqueles resultados. Por quê? Para me certificar de que aquele pesquisador não está usando mal as referências, né? Porque isso acontece muito. O estudo diz uma coisa, o cara usa uma referência que, na verdade, diz uma coisa completamente diferente do que o estudo dele diz. Então, a gente teria que estar atento para conferir isso e muito mais coisas. Só que todo mundo sabe que, na realidade, é impossível de fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente usa uma heurística. O que é uma heurística? É uma espécie de atalho cognitivo. É uma espécie de saída rápida para resolver um problema de maneira mais eficiente. Então, o que a gente faz? Se aquele estudo ele tiver um resultado que não desafia em nada o senso comum, que não é lá muito surpreendente, acaba que passa a boiada. Então a gente meio que... Claro, a gente verifica uma coisa ou outra, analisa criticamente, mas acaba passando. Agora, se a gente está falando de um estudo que tem um resultado muito discrepante com o que seria esperado no senso comum e no cotidiano, aí a gente já fica assim, não sei não, hein? E aí já começam as verificações, para saber que se aquele estudo é aquilo mesmo, se a conclusão dos pesquisadores é acurada, se é realista e por aí vai. Isso ainda está dentro do considerado ok, como padrão de análise de pesquisa, né? A gente vai usar a heurística e, sinceramente, eu acho que não tem nenhum problema usar a heurística. O problema é, essas nossas heurísticas, elas constantemente estão submetidas aos nossos apetites ideológicos e políticos. Fora outros, que não vem ao caso aqui nesse vídeo. Mas ideológicos e políticos. Influenciam muito. Por exemplo, se você lê um estudo cujo resultado bate bastante com o que você acredita em termos de valores, ideologia política e coisas assim, você vai passar batido por aquele estudo e aquele estudo ele vai servir para você fortalecer suas crenças que você já tinha. Agora, se esses resultados eles abalam os valores e as opiniões políticas e ideológicas que você tem, você vai querer ser hipercético com esse estudo. Você sempre vai questionar o número de pessoas na amostra, se for um estudo empírico. Você vai questionar o tipo de população com a qual o estudo foi feito. Você vai questionar o teste estatístico que foi feito. Você vai questionar... Enfim, você vai querer questionar cada vírgula daquele estudo. E eu não estou entrando aqui no mérito sobre se esses questionamentos estão sendo pertinentes ou não. Muitas vezes são mesmo. Esse nível de rigor, ele deveria ser aplicado a qualquer estudo que a gente lê. O que eu estou comentando aqui o meu argumento aqui que ressoa com o argumento desse texto que eu estou mostrando. A gente só é hipercético quando a gente quer descredibilizar aquele estudo, aquela teoria ou aquela evidência. A gente não gostou? Pronto. Hiperceticismo ativado. E aí aqui no estudo, ele começa falando sobre... Eu mesmo vi no Twitter o pessoal divulgando essa pesquisa, né? Que é uma pesquisa de 2020 que concluiu que recém-nascidos negros têm maiores taxas de sobrevivência quando atendidos por médicos negros. Esse estudo, assim, ele caiu na boca do povo, caiu na boca das redes sociais
e ele foi considerado por diversas matérias uma evidência do quanto o racismo ele é deletério, inclusive em momentos que a gente nunca pensaria que ele é deletério. Como, por exemplo, aqui, no nascimento, na medicina. Olha só que interessante. E olha só que preocupante também. O problema é que o mesmo periódico que publicou esse estudo, ele publica uma reanálise dos dados, mostrando que, em linhas gerais, para a gente não deixar esse vídeo muito complicado, em linhas gerais, essa reanálise mostra que esses resultados não foram confiáveis. Mas a mídia e as redes sociais pararam de divulgar, dando na tentativa de dar apoio à tese do racismo estrutural? Não. E outra observação, eu não estou dizendo com essa análise aqui, nem esse psicólogo aqui está dizendo que racismo não existe, tá? Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Eu estou dizendo que uma pesquisa que aparentemente apoia a prevalência, eu ia até correr o risco de usar uma palavra que não existe, mas o quão pervasivo é o racismo, a reanálise dos dados mostrou que esse estudo, assim, ele não diz exatamente o que estavam dizendo que diz. Qual é a primeira reação das pessoas? E até isso explica a quantidade de disclaimer que eu estou tendo que fazer aqui nesse vídeo. A primeira coisa que as pessoas pensam é: isso é mentira. Isso é mentira. É claro que racismo existe. É claro que o racismo interfere nesse tipo de cenário que esse vídeo está dizendo que interfere. É claro. Então, assim, perceba que as pessoas elas vão tender a ser ultracéticas em relação à reanálise dos dados do que em relação ao estudo original. Por quê? Porque os apetites e preferências políticas políticas e ideológicas das pessoas que estão na academia sendo responsáveis por esse tipo de análise de dados é o tipo de inclinação que favorece essa ideia de que o racismo está presente em cada microcenário da vida cotidiana. De novo, não estou dizendo que racismo não existe. Não é esse meu propósito aqui. O que eu estou falando, eu estou comentando sobre um assunto específico que envolve racismo porque o psicólogo aqui do site citou. Por quê? Porque eu estou querendo ilustrar o ponto dele nesse texto, que é o quê? A gente tende a ser hipercético em relação a temas que a gente intuitivamente, por um motivo ou outro, acha que é verdadeiro. E aí se aparece alguém questionando aquela informação ou teoria, a gente vai ser hipercético. Quando a gente é cético, quando uma determinada teoria não se encaixa nos nossos valores, a gente não tem esse nível de ceticismo. Ou melhor, quando uma teoria... Deixa eu repetir que eu acho que eu compliquei. Quando a teoria ela se encaixa no nosso sistema de valores, a gente não é hipercético. Quando a teoria ou os dados eles não se encaixam no nosso sistema de valores e preferências ideológicas, a gente tende a ser hipercético. Por quê? Porque a gente não quer acreditar naquilo. A gente quer mostrar por A mais B que está errado. Bom, e aí o texto continua, né? Qual é o ponto aqui desse texto? É exatamente esse que eu acabei de falar. E ele cita vários exemplos nessa direção. E aí, voltando para o início, né, do vídeo, em que eu falo sobre a minha experiência, quando eu estava no mestrado e no doutorado estudando diferenças entre homens e mulheres, especialmente em relacionamentos, eu vi exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Como falar de diferenças entre homens e mulheres em relacionamentos na academia é tabu hoje em dia? Sempre que eu falava disso em aula, sempre que eu falava disso para os meus pares, até fora da universidade, quando eu comentava sobre isso, as pessoas vinham para cima de mim falando assim: não, mas espera aí. Mas isso, mas e aquilo? Mas você considerou isso, considerou aquilo? A pauta para podcast que eu participei, inclusive, foi recusada porque esse assunto é assunto tabu. E o pessoal estava com medo de abordar o tema. Então, assim, qual o lance que eu estou querendo dizer aqui? Primeiro, esse assunto que eu estudei no mestrado e no doutorado é tabu. Primeiro. Pessoas que tendiam a considerar seriamente o meu tema de estudo não manifestavam isso publicamente, não sempre pelo menos, porque estavam com medo de retaliação, ou seja, elas aplicavam a autocensura. E os acadêmicos em geral, eles não acreditavam na minha pesquisa, ou pelo menos eles ficavam
sempre com o pé atrás. Ou em relação a mim, ou em relação a minhas credenciais, ou em relação ao método, ou em relação a qualquer coisa. Mas eles ficavam com o pé atrás. E isso tem tudo a ver com o que esse texto aqui fala. A gente fica com o pé atrás na medida em que aquele tema ele bate de frente com as nossas preferências e valores, né? Então, de acordo com essas informações, quero deixar aí para vocês o questionamento. Pretendo abordar isso aqui no canal mais vezes, porque é um tema que eu passei a estudar ele justamente do finalzinho da graduação até agora, poucos anos atrás, final do doutorado. Tem um curso sobre isso. Em breve a gente vai relançar com mais material, mais aulas, mais horas de aula, inclusive. Assíncrono, para o pessoal poder comprar e assistir a hora que quiser. Mas o meu ponto aqui nesse vídeo é exatamente fazer vocês pensarem sobre si. Para muito além de discutir aqui se existe neutralidade na academia, não existe neutralidade porque ninguém é neutro, mas o ponto é, na academia a gente deveria ter uma postura que diminuísse os vieses e não que inserisse vieses quase propositalmente. Então eu deixo a pergunta aí para vocês. Existe ou não viés na academia? Digam aí nos comentários, porque eu quero ler e ver o que vocês acham sobre esse assunto. Fechando a garagem.